Bom, vamos dar início à demonstração do Smile Creator do programa Exocad 2.2 Valeta, com o objetivo de fazer um desenho do sorriso e uma posterior construção de um modelo para a impressão. Então, nós vamos iniciar um novo caso e inserir o nome do paciente. Selecionamos os dentes de interesse. No caso, nós vamos utilizar o modelo superior apenas. E fazer o encerramento dos dentes 12 ao 22. Para isso, nós selecionamos o côntico anatômico. Como o modelo será impresso, então, selecionamos 5 eixos ou impressão 3D. Colocamos, por exemplo, aqui PMMA. OK. Seguramos a tecla Shift e ele vai até o final. Desselecionamos a conexão de côntico e informamos ao software que aqui existe um dente adjacente. Mantendo a tecla Ctrl, nós espelhamos isso. Nós não iremos inserir no momento, isso é opcional, inclusive interessante quando a gente vai fazer o encerramento com o objetivo de provisório, de inserir um modelo antagonista. Então, toda vez que esse encerramento tiver um objetivo, por exemplo, de fazer um provisório, o modelo antagonista deve estar presente. Se o objetivo não for inserir um modelo provisório, apenas o modelo superior é suficiente. E colocamos, então, guardar. Bom, próximo passo não será, então, diretamente o desenho, porque nós vamos querer criar um modelo para a impressão. Se a ideia for apenas criar um modelo de referência para um posterior desenho de uma prótese definitiva, nós vamos direto para o desenho. Se o objetivo for criar um modelo encerado para, por exemplo, fazer um mockup ou um provisório a partir de um mockup, daí nós vamos primeiro começar com o Model Creator, que é o que nós iremos fazer. Então, o nosso objetivo final é construir um modelo para impressão, então nós vamos iniciar com o Model Creator. Procuramos o arquivo na pasta onde ele vai estar. Então, maxila, nós vamos utilizar apenas o modelo maxilar, colocamos o posicionamento, no caso será impresso numa impressora padrão Formlabs. Vamos aqui, diminuímos o tamanho da base e colocamos avançar. Identificar o posicionamento de dados. Tá? Se houver necessidade, esse modelo ele pode ser editado, né, recortando partes em excesso. E colocamos seguir. Pergunta se existe algum dente removível para troquel. Opção não. E executamos a construção do modelo. Modelo, então, gerado. Modelo oco gerado. E nós podemos acrescentar um texto ao modelo. Esse texto será um texto gravado no modelo com o nome do paciente.
diminuir o tamanho. Da fonte e colocar para gravar. Então, nós temos a arcada original sobreposta ao modelo gravado com o nome do paciente. Agora, então, nós passamos para a produção ou ao desenho do nosso enceramento será realizado. Então, para isso, nós não clicamos em Acabei, e sim em Concepção e Desenho, que aí o software vai nos levar para o enceramento desejado. Clicamos a seguir. Obviamente que nós vamos fazer, nós agora temos as arcadas e o modelo criado. Mas nós vamos fazer o enceramento sobre o modelo das arcadas, do arco, e na hora de exportar, nós vamos exportar junto com o modelo criado. Utilizando-se dessa sequência para gerar o enceramento diretamente sobre o modelo para impressão, o programa, o software Exocad, nessa versão, ele não abre automaticamente o Smile Creator, como ele faz em alguns procedimentos. Então, nós vamos ter que abrir a ferramenta do Smile Creator. Então, nós vamos em Perito, Ferramentas e em Smile Design. Bom, no Smile Design nós temos o arco do paciente e o programa vai solicitar duas imagens. A imagem retraída com o expansor e a imagem do sorriso do paciente. Nós não obrigatoriamente precisamos colocar as duas imagens. Particularmente, eu gosto apenas da imagem do sorriso, caso o paciente no sorriso mostre dentes suficientes que permitam a interpolação com a fotografia 2D do paciente. Caso os dentes do paciente ou o sorriso do paciente não permita que haja a interpolação com a fotografia do paciente, o modelo com a fotografia, devido ao paciente ter um sorriso muito baixo, né, um sorriso que exponha muito pouco, então nós precisamos também da imagem com os lábios retraídos. Tá bom? Então nós vamos agora inserir apenas uma imagem, que é a imagem do sorriso. E aí nós procuramos no arquivo onde que está a imagem. Do paciente, e nós abrimos então a imagem. O programa agora vai solicitar que nós marquemos dois pontos correspondentes. Então nós colocamos aqui e vamos marcar ponta de canino, ponta de canino, ponta de canino, e a ponta de canino. Daí nós seguimos e nós vamos então trabalhar os modelos do paciente e a fotografia para que nós consigamos ter a maior área de interpolação possível. Nós trabalhamos tanto nos pontos das imagens, movimentando os pontos das imagens, como movimentando também o modelo 3D.
Então, nós conseguimos uma boa interpolação, obviamente, principalmente na região anterior, que é a área de interesse, até porque nós estamos interpolando uma imagem 2D com um modelo 3D. E, obviamente, que na região posterior vai dar, normalmente, alguma discrepância. O importante é que na região anterior nós tenhamos uma boa interpolação. Colocamos a seguir e o programa pede para que nós marquemos o contorno do lábio do paciente. Então, colocamos para seguir novamente. Não precisamos da próxima imagem. Marcamos, então, a linha bipupilar, a linha marcada pela pupila dos olhos. O programa automaticamente vai gerar a linha média para o paciente. No entanto, essa linha média, né, ela vai ser trabalhada, a linha média e a linha do centro das pupilas, fazendo com que o paciente tenha daí o seu sorriso, né, na posição como se estivesse em pé, olhando para frente. A gente observa nesse paciente um leve desalinhamento do ar, né, uma ascendência para o lado direito, e a gente compara com a linha das pupilas. Além disso, nós temos as linhas de referência do sorriso, que são as linhas azul. Normalmente elas seguem ali um pouco a referência do lábio inferior, ou a referência que a gente quer para dar de alinhamento desse paciente, e a linha das proporções dentárias. Então, primeiro nós vamos marcar a linha do sorriso desse paciente. A linha média desse paciente não vai ser modificada. Então, nós vamos colocar a linha média desejada, né, sem uma grande alteração. E a linha do sorriso está com um contorno exagerado, então nós vamos diminuir um pouco desse contorno. Tendo como referência a ponta dos caninos. Como eu já havia falado, né, a gente consegue ver que há um desalinhamento dos dentes desse paciente, tendo uma ascendência da linha do incisal dos dentes mais para a direita. Como não, esse caso não haverá uma reabilitação completa, ou seja, uma reabilitação estética completa que venha desde os dentes posteriores de um lado até os dentes posteriores do outro, será feita uma reabilitação estética apenas dos dentes 12 ao 22, nós não temos como corrigir necessariamente esse leve desalinhamento do, do sorriso do paciente. Então, nós vamos dar uma pequena compensada, o software permite, com que nós sigamos não exatamente o alinhamento do sorriso original do paciente, mas também podemos dar uma pequena compensada. Passamos aqui pela linha da ponta dos caninos. E essa será a nossa referência de comprimento incisal. Aí nós vamos para a linha das proporções. No caso, está as proporções áureas, que não necessariamente são compatíveis com o paciente. Nós procuramos, então, uma outra proporção para os dentes do paciente. Então, nós seguimos
para a próxima etapa, onde nós podemos aqui, então, selecionar a biblioteca, o dente ideal para esse paciente. Então, nós temos a nossa biblioteca e vamos daí selecionar o dente que vai harmonizar com a face do nosso paciente. Bom, então esse dente aparentemente combina bem com o nosso paciente. Então nós vamos aqui pré-ajustar a posição desse dente, isso não é um ajuste final que a gente consegue dar nesse dente. Nós ainda vamos ter a oportunidade de trabalhar bastante com o posicionamento desses dentes nas etapas mais à frente. Aqui apenas um pré-posicionamento. Aí nós colocamos seguir e podemos, se nós quisermos aqui, deixar uma cor mais compatível com a cor natural dos dentes do paciente. E nós colocamos para ir para frente. E nessa etapa é extremamente importante, dependendo da versão do software, antes de mexer na posição de qualquer coisa, antes de começar a fazer qualquer coisa, adicionar uma vista personalizada. E nós estamos trabalhando com imagens 2D e imagens 3D. E a gente só vai conseguir visualizar o posicionamento correto dos dentes do nosso paciente se a gente tiver exatamente nessa vista. Então, nós selecionamos algumas vistas que a gente quer para o paciente e coloca adicionar vista personalizada. Porque se algum motivo, antes de a gente posicionar, antes de a gente criar uma vista personalizada, se a gente movimentar a imagem, a gente não consegue mais ter essas imagens do paciente interpolada naquela visão onde a gente fez a nossa interpolação lá atrás. Então vai ser muito difícil conseguir ter de novo uma imagem correta do paciente. Então é por isso que a gente precisa sempre trabalhar com as vistas personalizadas, que é para a gente voltar para aquela posição original onde a gente tinha o nosso paciente na vista personalizada. E daí então, agora nós vamos começar a trabalhar na modelagem desses dentes. Vocês lembram que a gente está no modo perito. Tá bom? Então agora nós voltamos para o modo assistente. Ou seja, nós vamos agora posicionar melhor os dentes do paciente, porque a gente tem mais ferramentas agora para posicionar os dentes e depois fazer uma individualização em cada dente para o paciente. Então, nós podemos trabalhar com os dentes com e sem textura e o sorriso com e sem o sorriso, né, harmônico do paciente. Então, por uma questão de visualização, nós vamos trabalhar daí sem a textura. E aqui nós podemos inserir ou remover as imagens do paciente. E daí nós começamos, então, a trabalhar na modelagem dos dentes desse paciente. Antes de a gente começar a trabalhar na modelagem, nós vamos trabalhar no posicionamento. Sempre é interessante ficar salvando o nosso trabalho.
em guardar. Então, nós damos início agora ao posicionamento dos dentes. E aí nós utilizamos essas três ferramentas que a gente pode alterar a dimensão, girar ou deslocar. Assim como nós podemos, em qualquer momento, modificar, aqui clicando no botão do lado direito, modificar o dente da biblioteca. Nós temos então o Smile Design, que são as linhas. Lembrando que a gente sempre, toda vez que for trabalhar com as linhas, nós precisamos colocar na vista individual. Podemos aumentar, se nós quisermos, e acrescentar, por exemplo, mais uma vista personalizada. E em qualquer momento, colocar, inserir a imagem 2D, colocar uma vista personalizada mais distanciada, remover o Smile Design, colocar um sorriso e avaliar como que está a aparência do sorriso do nosso paciente. Como, por exemplo, agora, estou fazendo um teste com outro modelo de dente para avaliar para esse paciente. Bom, nós passamos agora pela fase de posicionamento dos dentes, agora nós vamos para a fase de modelagem, ou seja, fazer um ajuste mais fino nos dentes do paciente. Aí nós vamos em seguir. Daí, na fase de modelagem, nós temos diversas ferramentas, desde ferramentas de movimentos em grupo, movimentos maiores, até ferramentas livres, onde a gente tem movimentos menores ou mais suaves. E aí nós vamos utilizando as ferramentas, tanto de adicionar como de suavizar, para a gente conseguir daí esse nosso refinamento. Como, por exemplo, recobrimento de algumas áreas, se for o caso, remoção do excesso de outras, e aí nós vamos utilizando então essas ferramentas. Assim como é possível em qualquer momento ir no modo perito, botão do lado direito, corrigir posição e, se for o caso, modificar a posição de algum dente.
Ok. E voltamos para o modo assistente. Bom, então vamos considerar o caso finalizado. Nós vamos salvar mais uma vez. E daí, o que nós vamos fazer agora, na verdade não dá para ir mais para frente, porque o caso ele vai finalizar aqui, tá vendo? Desaparecem as ferramentas, é por isso que é importante a gente salvar. E se a gente quiser voltar algum passo, a gente tem aí que pegar aquele modelo salvo naquela etapa. E agora, então, nós vamos preparar esse modelo para a impressão. Nós vamos, então, remover a imagem e colocar na imagem que nós estamos vendo aqui apenas aquilo que é do nosso interesse para a exportação. Então, o que é de interesse para a exportação para a gente imprimir o modelo? Nós não vamos imprimir a arcada, porque a arcada, né, ela está na forma que parece uma folha, né, muito fininha, não tem como imprimir. Então, nós não temos como imprimir a arcada. Então, o que nós vamos fazer é imprimir daí o modelo junto com os dentes que nós inserimos sem arcada. Então, essa imagem é o que a gente quer, então, fazer a impressão. Então, nós precisamos unir essas duas partes e exportar. Então, nós vamos em guardar, botão do lado direito, exportar estágio em STL, escolher daí o local onde nós queremos exportar, né, no Smile Creator, e nós colocamos então modelo para impressão. E aí a gente salva, e quando salvar, objetos visíveis, exatamente tudo que está visível na nossa tela vai ser, e colocar com a imagem dos modelos atuais. O programa está salvando, e se nós formos, então, no modelo que nós colocamos, né, modelo impressão, e clicarmos aqui, a gente vai abrir, então, o modelo já com o enceramento realizado, okay? E pronto para a impressão. Ok, então aqui a gente finaliza a nossa demonstração.